Olha só, gente, na semana passada, o projeto Ler Liberta foi bastante comentado, principalmente depois da prisão dos políticos envolvidos na trama do golpe do 8 de e também do 8 de janeiro. O que a gente tem aqui de interessante para chamar para vocês? Olha só, você sabia que a leitura de alguns livros pode sim ajudar na redução da pena de qualquer pessoa no sistema prisional brasileiro? Pois é, a ideia é que a leitura ajude na ressocialização de pessoas que estão encarceradas. Essa iniciativa ela acontece em alguns estados, como Pará, Paraná, Espírito Santo, além do Distrito Federal. E esse é o assunto de hoje com Pedro Pacífico no Leitura do Fato. Bom, vou chegar para cá, gente, para dar oi para o Pedro e dar parabéns para o Pedro, porque hoje é aniversário dele. Depois tem uma outra pessoa que faz aniversário hoje, mas eu vou deixar para dar aniversário para ela direito no finzinho. Já estava me planejando, mas tudo bem. Eu também, porque eu fiquei sabendo que eu faço no mesmo dia que ela, né? Pois é. Você vai querer dar o meu spoiler? Ai, será que a gente pode? Acho que a gente pode, né? O aniversário de hoje, gente, é da nossa âncora, que está em casa, em férias, Elizabeth. Eu ia falar tchau. Fiquei tão feliz de saber que ela faz no mesmo dia que eu. Pois é sagitariano, é isso? Eu não sei como é que é sagitariano. É muito legal. É? Eu gosto. Eu gosto dos sagitarianos anos que eu conheço. Vamos lá. Agora, Pedro, vamos falar então de livro? Livro na prisão. Exatamente. Não vale caça-palavra, né? Não vale caça-palavra, exatamente. Tem uma lista prévia. Essa semana, muitas pessoas começaram a se questionar. É verdade que você pode ler um livro e ter dias de pena reduzidos da sua condenação? E a resposta é que sim, isso não é novidade, não chegou só agora. Desde 2011, e eu lembro que eu estava na faculdade de Direito, dessa novidade, dessa iniciativa, houve uma mudança na lei de execução penal para permitir que, além do trabalho, que já era uma possibilidade de remissão de pena, a gente diz remissão, que é basicamente essa redução da pena para os estudos. E aí, nos estudos, também passaram a interpretar a leitura com essa possibilidade. E aí, desde 2011, então, começaram a surgir alguns projetos, né, para promover a ressocialização. Porque a ideia da nossa lei de execução penal é que a ressocialização é um dos objetivos, ou seja, que a pessoa, depois que ela saia, né, e cumpra a condenação da pena, ela possa se reintegrar à sociedade, conseguir um emprego, e a leitura é vista como essa possibilidade. Em 2021, o CNJ editou uma resolução para ajudar aí a dar algumas regras e orientações para os sistemas prisionais, né, para as autoridades prisionais brasileiras. Então, a gente tem essas regras, mas, no final das contas, cada estado tem a sua autonomia para prever regras específicas, que é o caso do Ler Liberta, que é do Distrito Federal. O Ler Liberta não é do Brasil todo. É um programa do Distrito Federal e que tem uma lista específica. Tem alguns estados que não têm lista específica. É isso que eu ia te perguntar. Se a pessoa pode ler qualquer livro ou se tem que cumprir Tem regras. Eu vou explicar como funciona, porque não pode ser qualquer livro. No caso de alguns estados, como o Distrito Federal, então tem essa lista. No caso de outros estados, depende do acervo que tem no sistema prisional. Mas como é que funciona? A pessoa que está encarcerada, que está lá cumprindo sua pena, ela tem um prazo que varia de cada estado, de 21 a 30 dias para ler o livro. Então, ela pega o livro lá emprestado, tem esse prazo, e depois mais 10 dias para escrever um relatório, basicamente, contando o que ela achou do livro, né, se gostou ou não, trazendo elementos. Isso é muito importante, vai ser avaliado por uma comissão imparcial ligada ao juízo da execução. Então, não é só escrever qualquer coisa, isso tem que ser aprovado e depois vai ser aprovado pelo juiz para fazer a remissão da pena. E no caso do Bolsonaro, é o ministro Alexandre de Moraes. Então, tem regras. Em 2025, porque tinha alguns tribunais que se recusavam, diziam, não, isso não tem na lei, a lei só fala em educação. Mas em 2025, o STJ, então, ele confirmou esse entendimento em sede de recurso repetitivo e disse, não. Pode sim, isso está certo, inclusive nas palavras do relator, né, do recurso, que é basicamente quem conduz o recurso, a leitura é considerada estudo. Então, para os fins da lei de execução penal, você pode usar isso. E aí, muito se falou sobre os livros que estão na lista do Distrito Federal, e eu trouxe aqui
3 desses livros, né? A gente falou também sobre Ainda Estou Aqui, que é um livro que fez muito sucesso. Vem aqui mostrar então já pra gente o que a gente tem de livro aqui interessante. Ó, eu trouxe 3 livros bem diferentes e eu te explico por quê. Porque a lista, inclusive eu adorei a lista do Ler Liberta do Distrito Federal, viu? Quem fez... Eu acho que o nosso gosto é parecido. São livros que vão trazer temas como democracia, como diversidade, não vai ter violência, discriminação, isso não vai ter. Então, por exemplo, um primeiro livro que eu trouxe, que é O Hibisco Roxo, da Chimamanda Adichie, uma escritora nigeriana Esse livro é sensacional. A Chimamanda é uma das maiores autoras contemporâneas, muito jovem, e aqui ela vai trazer temas como extremismo da religião, como colonialismo, relações familiares, a partir da perspectiva de uma criança. Eu adoro livros sobre perspectiva de uma criança. O segundo livro que eu trouxe é Brasileiro, A Palavra que Resta, que é uma excelente indicação do Estênio Gardel, um autor cearense, e vai trazer uma história muito emocionante sobre 2 homens, um deles já com 70 anos, que nunca aprendeu a ler. E ele guardava com ele uma carta que foi escrita pelo seu amor de infância, um amor que não pôde viver, porque era entre 2 homens naquela época, e ele guarda essa carta, mas nunca leu, porque ele não sabia ler. E aos 70 anos ele decide aprender a ler para conseguir ler essa carta que aquele amor dele, que ele nunca pôde viver, deixou para ele. Então, muito emocionante e trata de temas também atuais e importantes. E para terminar a indicação, Relato de uma Busca, também de um autor brasileiro. E aqui o tema é ditadura, é a história baseada em fatos reais, mas também tem ficção, da própria família do autor, de um pai que busca a sua filha que sumiu durante a época da ditadura, a filha que é uma professora universitária. Então, você vê que são livros que abordam muitos temas e apesar de não ser, lógico, uma solução mágica, né, esse programa, essa iniciativa... Mas é conhecimento, né? É conhecimento e tem pouco custo. É um custo baixo para um impacto que pode ser alto. E tem desafios, é lógico. Né, a gente tem a questão do analfabetismo, da baixa escolaridade, que acaba sendo um obstáculo, e também da falta de recursos em muitas dessas unidades prisionais, mas é uma iniciativa que, ao meu ver, só tem a contribuir. Muito bem, tá aí, gente. Ó, livros aqui para vocês. Muito obrigada, Pedro agradeço. Pacífico, aqui com a gente no Leitura do Fato. Semana que vem tem mais.